Você já se perguntou o que aconteceu logo depois que o povo de Israel atravessou o Rio Jordão? A grande muralha de Jericó estava logo ali, na frente deles. Como eles venceriam essa batalha aparentemente impossível? O que aconteceu depois da vitória? E quais lições podemos tirar dessas histórias hoje? Fique comigo, porque no vídeo de hoje vamos desvendar os segredos e as reviravoltas dos capítulos 5 a 8 do livro de Josué. Olá, queridos, a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série de leitura bíblica em um ano. É uma alegria ter você aqui para continuarmos essa jornada incrível pela Palavra de Deus. Hoje vamos mergulhar em histórias poderosas de obediência, fé, mas também de consequências do pecado. Então já pega a sua Bíblia, abre lá em Josué e vamos juntos. No capítulo 5, vemos Israel acampado em Gilgal, já do outro lado do Jordão, na terra prometida. Mas antes da primeira batalha, Deus ordena algo muito importante. Ele manda Josué circuncidar todos os homens que nasceram no deserto. Essa geração não tinha passado por esse rito, que era o sinal da aliança de Deus com Abraão e seus descendentes. Era como se Deus estivesse dizendo: antes de lutar as minhas batalhas, vocês precisam renovar o compromisso comigo. Vocês precisam ser o meu povo santo, separado para mim. Imagine a cena: um exército inteiro, prestes a atacar uma cidade fortificada, se tornando vulnerável por alguns dias por obediência a Deus. Isso é fé na prática. Eles estavam mostrando que sua confiança não estava na força militar, mas no Deus da aliança. Depois da circuncisão, eles finalmente celebram a Páscoa na Terra Prometida, uma celebração de libertação. E tem um detalhe incrível: no dia seguinte, o maná, aquele pão que caía do céu e os sustentou por 40 anos no deserto, cessa. Por quê? Porque agora eles podiam comer dos frutos da terra que Deus lhes deu. A provisão de Deus mudou de forma, mas não acabou. Ele continuava cuidando do seu povo. E é aqui que Josué tem um encontro extraordinário. Ele vê um homem com uma espada na mão e pergunta: você é dos nossos ou dos nossos inimigos? A resposta é surpreendente: não, eu sou o comandante do exército do Senhor. Josué se prostra, reconhecendo que a batalha não era dele, mas de Deus. Quem estava no comando era o próprio Senhor. Que lição poderosa para nós! Em nossas lutas, precisamos reconhecer que o comandante é Jesus. Agora chegamos ao famoso capítulo 6, a queda de Jericó. A estratégia de Deus para essa batalha é tudo menos convencional. Nada de arietes, escadas ou estratégias de guerra humanas. A ordem era simples: marchar ao redor da cidade uma vez por dia, durante 6 dias. No 7º dia, eles deveriam marchar 7 vezes. E ao final, os sacerdotes tocariam as trombetas e todo o povo gritaria, e as muralhas cairiam. Parece loucura, não é? Mas era um teste de fé e obediência. Eles precisavam confiar totalmente na palavra de Deus, mesmo que não fizesse sentido para a lógica humana. Eles obedeceram. Durante 6 dias, o silêncio, apenas o som dos pés marchando e das trombetas. Imagino a tensão dos habitantes de Jericó, vendo aquela procissão silenciosa dia após dia. E no 7º dia, no momento certo, ao som das trombetas e do grande grito do povo, as muralhas ruíram. A vitória foi sobrenatural. Deus entregou a cidade nas mãos deles, exatamente como havia prometido. Essa história nos ensina que as maiores vitórias em nossa vida vêm quando obedecemos a Deus de todo o coração, mesmo quando suas instruções parecem estranhas ou difíceis. A fé em ação move o poder de Deus.
Se você crê que a obediência a Deus derruba as muralhas da sua vida, já deixa o seu amém aqui nos comentários. Eu quero ver a sua fé, mas infelizmente a história toma um rumo trágico no capítulo 7. Depois de uma vitória tão espetacular, Israel sofre uma derrota humilhante para um pequeno povoado chamado Ai. Josué fica desesperado, rasga suas vestes e pergunta a Deus: Senhor, por quê? A resposta de Deus é direta e dura. Israel pecou, havia pecado no acampamento. Deus havia ordenado que tudo em Jericó fosse consagrado a ele, ou seja, destruído, e que ninguém pegasse nada para si. Mas um homem chamado Acã, da tribo de Judá, desobedeceu. Ele cobiçou e escondeu uma capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro. O pecado de um homem afetou toda a nação. A presença de Deus se retirou da batalha, e 36 homens israelitas morreram. Essa história é um alerta muito sério para nós. O pecado, mesmo que escondido, tem consequências. Ele não afeta apenas a nós, mas também as pessoas ao nosso redor, nossa família, nossa igreja. O pecado de Acã quebrou a comunhão de Israel com Deus e trouxe derrota. Somente depois que o pecado foi confessado e julgado, a comunhão foi restaurada. Precisamos ter um coração sensível e rápido para nos arrependermos e confessarmos nossos pecados, para que a bênção de Deus possa fluir em nossas vidas sem impedimentos. E falando em bênção, você já deixou o seu like neste vídeo? Se esse conteúdo está abençoando a sua vida, clica no botão de curtir aqui embaixo. Isso ajuda o YouTube a entender que este é um vídeo relevante e amastralou para mais pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Leva só um segundo e faz uma diferença enorme para o nosso canal. Muito obrigado pelo seu apoio. Depois de lidar com o pecado, Israel está pronto para voltar a Ai. E no capítulo 8, Deus dá a Josué uma nova estratégia. Dessa vez, não era apenas marchar, era uma estratégia militar inteligente, usando uma emboscada. Parte do exército fingiria fugir, atraindo os homens de Ai para fora da cidade. Enquanto isso, outro grupo de soldados que estava escondido entraria e incendiaria a cidade. O plano funcionou perfeitamente. Israel conquistou uma vitória completa sobre Ai. Essa segunda batalha nos ensina outra lição importante. A primeira derrota não significou o fim. Deus é um Deus de segundas chances. Depois do arrependimento e da obediência, ele restaurou Israel e lhes deu a vitória. Além disso, a estratégia mudou. Em Jericó, foi totalmente sobrenatural. Em Ai, Deus usou uma estratégia militar humana, guiada por ele. Isso mostra que Deus pode agir de maneiras diferentes. Às vezes, ele faz milagres extraordinários. Outras vezes, ele nos dá sabedoria e estratégia para agirmos. O importante é estarmos sempre dependentes e obedientes a ele, seja qual for o método. E o capítulo 8 não termina com a vitória militar. Ele termina com um ato de adoração e compromisso. Josué constrói um altar no Monte Ebel, exatamente como Moisés havia ordenado. Lá, ele oferece sacrifícios a Deus e escreve uma cópia da lei de Moisés nas pedras. Então, diante de todo o povo, metade em frente ao Monte Gerizime e metade em frente ao Monte Ebel, Josué lê todas as palavras da lei, as bênçãos e as maldições. Isso é muito significativo. Logo após duas batalhas importantes, o foco de Josué não é continuar a conquista militar, mas parar e reafirmar a aliança do povo com Deus. Ele estava lembrando a todos que a posse da terra e as vitórias dependiam da obediência à palavra de Deus. Que exemplo para nós! Em meio às nossas vitórias e conquistas, nunca podemos nos esquecer de parar, adorar e voltar para a palavra. É a palavra que nos guia, nos corrige e nos mantém
no caminho certo. A adoração e a leitura da Bíblia não são opcionais, são essenciais para uma vida vitoriosa. Uau! Quantos ensinamentos preciosos nesses 4 capítulos. Vimos a importância da santidade e da aliança com Deus, o poder da fé e da obediência para derrubar muralhas, as consequências terríveis do pecado escondido e a beleza da restauração e das segundas chances que Deus nos dá. E, finalmente, a centralidade da palavra de Deus em nossa jornada. Espero que essa reflexão tenha falado forte ao seu coração. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perca mais tempo. Clique no botão de se inscrever e ative o sininho para não perder nenhum vídeo da nossa série de leitura bíblica em um ano. E que tal compartilhar este vídeo com um amigo ou em um grupo da sua igreja? Vamos espalhar a palavra de Deus juntos e abençoar mais vidas. Muito obrigado por sua companhia até aqui. Foi um prazer estudar a palavra com você. Que Deus abençoe sua vida.